aqui conversando, combinando aqui, ó, de última hora. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês, assim, de verdade. Sabe quando a gente ama muito uma pessoa? Eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu não sei se você vai entender o que o padre vai dizer, mas eu preciso dizer uma coisa. Quando a gente sobe aqui para pregar, a gente se enche de muito amor. Eu queria dizer isso de verdade. A gente se enche de muito amor para trazer uma palavra. A gente reza muito. Eu tenho todas as pregações dos 3 anos, tudo preparado. Mas quando eu rezo para que Deus traga alimento para a gente, a primeira coisa que eu peço é: Senhor, não faz somente que essa palavra traga sentido para as pessoas, mas que faça sentido para mim. E já tem alguns meses, pelo menos uns 3 meses, que todas as vezes que eu ia rezar isso, Deus colocava uma coisa diferente no meu coração. E eu estava discernindo isso já há algum tempo. Eu juro para vocês isso, que eu estou falando com todo o amor de pai, de pastor que eu tenho. E hoje, essa pregação aqui é uma pregação que está incompleta. Mas essa pregação, eu tenho 2 semanas trabalhando nessa pregação. E ela é uma pregação mais simples de todas. Mas o tesouro maior, como fruto dessa pregação, é aquilo que Deus falou para mim. Deus falou para mim que não quer mais fazer com que as coisas simplesmente deem sentido, porque isso você já tem. Mas o que Deus pediu para mim foi que a gente pudesse ser mais próximo da vontade dele. Isso significaria que a gente precisaria aprender a ouvir coisas que nós não estamos ainda tão satisfeitos ou tão prontos para ouvir. Sabe? Quando um pai precisa dizer: olha, eu estou vendo que meu filho está crescendo tanto, e daqui a pouco, se eu não conseguir falar isso para ele, ele pode se perder. Ou seja, o sentimento, e muito mais do que o sentimento, a ordem que eu senti que Deus estava dando para mim, no meu coração, era que a gente pudesse tratar de coisas maduras e de falar sobre coisas difíceis, porque a gente está precisando. Amém, igreja? Não coisas apenas que possa fazer sentido, ou que possa me fazer assim, olha, isso caiu bem para mim, eu precisava ouvir isso. É maravilhoso, mas é muito mais do que isso que Deus quer dar para a gente. Amém, povo de Deus? Por isso, com todo amor, estou aqui hoje. Vou trazer essa palavra, que é a palavra mais simples de todas. Mas antes de a gente trazer a palavra, eu queria que você cantasse um pedacinho dessa música, que é assim. Não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Vamos juntos. Se Deus fizer, se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. se curado eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, continua sendo Deus. Sabe o que eu mais gosto dessa canção? É que essa canção expressa um amor desinteressado. E uma relação madura com Deus, Ele gera isso em nós. Não que uma relação madura não espere aquilo que Deus possa dar para a gente. Não. Pelo contrário, uma relação madura espera, sim, Deus dá, porque Deus transborda de amor. Mas é tão maravilhoso quando você ama mesmo, de uma forma descomplicada, de uma forma desinteressada, sabe? Pois bem, minha gente, hoje Deus quer falar isso para a gente. A gente sabe que a liturgia de hoje é uma continuação do domingo passado. Enquanto Jesus falava que Ele era a videira, que a gente é o ramo, que a gente precisava permanecer nele para dar fruto, hoje a gente escuta uma continuidade dizendo: olha, vocês precisam receber o meu amor e permanecer nesse amor. Em contraposição, Ele continua dizendo isso para a gente: olha, produza fruto, produza fruto.
Se aproximando da festa de Pentecostes daqui a 15 dias, a liturgia de hoje então nos convida a sustentar essas duas realidades: o amor de Deus e a produção de frutos. Jesus falou hoje: assim como o Pai me amou, eu quero amar vocês, permaneçam nesse amor. E a primeira pergunta que a gente faz é: como o Pai amou a Jesus? Querido, o Pai ama a Jesus pelo Espírito Santo. O vínculo da ação do Pai é o próprio Espírito. E a gente vê isso quando Jesus entra no deserto, ele é envolvido pelo Espírito Santo. Quando ele entra naquelas águas do Rio Jordão, o Pai envia não só a voz do alto, mas o seu amor, que é o próprio Espírito. E ali muda toda a vida de Jesus. Entenda uma coisa: quando a Sagrada Escritura fala de bênção de Deus, quando a Sagrada Escritura fala de amor, quando a Sagrada Escritura fala de graça, a Sagrada Escritura está falando do Espírito Santo de Deus. O amor de Deus derramado é o Espírito Santo. Então Jesus disse: permanecei no meu amor. Em outras palavras, o Espírito Santo é o amor. Jesus está dizendo: permanecei no meu, que é o Espírito Santo. E é interessante que a gente guarde isso no nosso coração, porque a preocupação de Jesus é que a gente seja guiado por esse Espírito. Mas quem é guiado pelo Espírito, vai dizer a palavra, aqueles que conseguem se esforçar e viver os mandamentos de Deus. É importante que você guarde no coração uma coisa, queridos irmãos, irmãs. Com a proximidade de Pentecostes, a gente tem que guardar no nosso coração uma única coisa. A gente não tem mais que perguntar se você tem o Espírito Santo. Não é assim? A gente ouviu na leitura: será que eles conhecem o Espírito Santo? Eles têm o Espírito Santo? O Espírito Santo foi manifestado até aqueles pagãos. Preste atenção, olhe para o padre. Não pergunte mais se você tem o Espírito Santo. Às vezes as pessoas perguntam: mas eu não oro em línguas, mas eu não profetizo, mas eu nunca repousei no Espírito. Será que eu tenho o Espírito Santo? Querido, a pergunta não é essa. A pergunta é: será que o Espírito Santo me tem? Será que o Espírito Santo tem a mim? Será que eu sou, de fato, cheio do Espírito Santo? Porque eu quero dizer uma coisa, e aí entra naquilo que Deus tinha revelado para o meu coração. Olha, é maravilhoso que a gente escute a primeira leitura, onde o Espírito Santo foi derramado sobre aquela comunidade de pagãos, porque houveram homens que foram até lá. Mas olha só, há quanto tempo você está recebendo o Espírito Santo? Há quanto tempo você só recebe o Espírito Santo? Você deve se preocupar com isso, porque, querido, muito mais do que receber, agora é a hora de dar. E aí, queridos, olha, é interessante porque a nossa vida de fraqueza muitas vezes cria um apagão na nossa visão espiritual, nos autorizando a descomprometermos-nos de sermos aqueles que vão dar o Espírito Santo, que vão contaminar as pessoas com o Espírito Santo. E quantas vezes você sente isso mesmo dentro do seu coração? Muitas pessoas que estão descomprometidas é porque elas estão simplesmente satisfeitas em receber, quando na verdade Deus não chamou ninguém aqui para receber a vida inteira. Querido, ninguém fica na escola a vida inteira no ano. O Caio ficou 5 anos na mesma série, não foi, Caio? 5 anos na mesma, estou brincando, não ficou não. Mas chega uma hora que ainda que fosse 5 anos, você passa. Quantos anos você está na igreja? Há quanto tempo você está recebendo o Espírito Santo? E a pergunta que você deve se fazer é: o seu coração não se sente incomodado em simplesmente receber, em simplesmente ser cheio? Porque nós precisamos nos mover. Nós precisamos, queridos irmãos e irmãs, ser aquilo que Deus sonhou para a gente. E para mim isso, de uma forma muito, muito clara, faz entender o motivo pelo qual Deus nos reuniu no cerco de Jericó. Deus reuniu essa igreja, Deus reuniu esse povo para que a gente pudesse alimentar em nós o homem espiritual. Não pense em outra coisa. Querido, a gente tem barreiras, a gente tem muralhas, e a gente no poder, a gente vai conquistando isso segundo a vontade de Deus. Amém, igreja? Mas entenda uma coisa: Deus nos trouxe aqui para que nós que a gente possa fortalecer o nosso homem espiritual que está aqui dentro. E aí, eu quero dizer para você, isso nunca vai acontecer se você continuar fazendo do seu jeito. E eu quero que você repita isso comigo para que você não se perca. Diga isso comigo: o homem espiritual, o meu interior, nunca vai amadurecer.
enquanto eu continuar a fazer as coisas do meu jeito. Agora olhe para o irmão, diga para ele: pare com isso, meu irmão. Diga para ele com autoridade: faça as coisas do jeito de Deus. Porque, querido, se você não faz as coisas do jeito de Deus, é como se você pegasse o Espírito Santo e guardasse ele dentro de uma caixinha, e você só abrisse essa caixinha 1 hora por semana, que é o período que você vem na missa de domingo. Posso te falar isso de verdade? É de coração isso. O descomprometimento que muitas vezes a gente tem. E aí o padre quer dizer isso para você. É claro que a gente pensa em servir a Deus. Você serve a Deus, não é só dentro da igreja. Eu conheço a vida de pessoas cujo testemunho é belíssimo, que nunca serviram numa pastoral, mas que estão tão comprometidas com a verdade, com o Senhor, que dão um banho de amor lá fora. É sério, é importante que você saiba do que o padre está dizendo, e que você se incomode com o fato de que você ama e recebe o Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo, e está ano após ano se enchendo do Espírito Santo, e fica simplesmente no banco da igreja, sem fazer absolutamente nada. Se você continuar fazendo as coisas do seu jeito, o Espírito Santo vai sempre estar dentro de uma caixinha trancada, e você só vai liberar ele 1 hora durante a semana, e isso é uma vergonha. O que eu quero dizer para você é que Deus hoje quer nos ensinar a produzir frutos e continuar amando, permanecendo no Espírito Santo. E como que a gente faz isso, padre? E o padre vai ser bem prático hoje, falar 2 coisas apenas, 2 ensinamentos. O primeiro ensinamento é: a sua maior missão aqui na terra é cuidar da eternidade. Você pensava que era o seu neto. A sua maior missão não é o seu neto. A sua maior missão não é a sua esposa, não é seu esposo. A tua maior missão é cuidar da tua eternidade. Sabe por quê? Porque quando você gasta tempo cuidando da sua vida real, ou seja, daquilo que vai acontecer depois que você fechar os olhos aqui na terra, você vai entender uma única coisa: você não perdeu o seu tempo. Queridos, a gente precisa, porque a gente olha para o padre, parece que sobre toda a nossa geração existe um feitiço, meio que um feitiço, sabe, midiático, porque a gente está tão preso nas mídias e nas realidades das mídias, que aquilo ali prende a gente aqui na terra, e a gente esquece de cuidar daquilo que é mais importante, que é a nossa eternidade. E quando a gente pensa nisso, aí o padre quer fazer isso com muito carinho para você, para mim. Use o seu tempo cuidando daquilo que não vai passar. É como se eu pudesse dizer para você, e desculpe falar isso, perguntar isso, mas olhe para você e pergunte de verdade: você acredita na eternidade? Porque se você acredita na eternidade, você é capaz de gastar tempo com isso. E se você gasta tempo com isso, eu preciso falar somente de 2 pontos. O primeiro ponto é: pare de culpar a Deus. É impressionante como existem as pessoas que sabem que a vida de todo mundo é difícil. A vida das pessoas são difíceis, e acontece, inclusive, olhe para o padre que eu vou dizer uma coisa. Isso foi numa oração que Deus me deu na segunda-feira. As coisas ruins acontecem com pessoas boas, inclusive, e está tudo bem. Os momentos difíceis vêm mesmo, mas sabe qual é a boa notícia de tudo isso? Passa, tudo vai passar. Mas existem pessoas que estão bloqueadas no relacionamento com Deus, porque não conseguem perdoar a Deus, e de uma forma absurda, não param de culpar a Deus, seja pelo namoro que não chegou, seja porque aquela porta não se abriu do trabalho, sabe? Seja porque aquela enfermidade que está te acompanhando por tanto tempo e os remédios não estão fazendo efeito. Para de culpar a Deus, porque Deus não é o motivo dos seus problemas. Acorda. É importante que você guarde isso. Eu quero dizer para você, eu sei que não é pecado você fazer isso, mas seria muito mais fácil para o Espírito Santo se você parasse de uma vez por todas de ficar perguntando por que essas coisas acontecem com a gente. Sabe, quando você pensa que a minha eternidade está sendo construída naquilo que eu estou fazendo hoje, eu começo a mudar, a reprogramar minha visão com Deus. Eu não vou mais culpar a Deus. Deus não tem nada a ver, queridos irmãos e irmãs, com a maldade do mundo. Eu quero dizer para você uma coisa. São Tiago diz, no capítulo 3, que se um homem não peca com a sua boca, ele é perfeito. Em outras palavras, São Tiago fala sobre a murmuração, e aqui para mim é o ponto de maior interesse, maior foco, porque existem muitos estudos
sobre os santos que falam que a gente constrói a eternidade quando a gente consegue governar a nossa própria boca, quando a gente para de reclamar. E aí eu quero dizer para vocês, é de verdade isso, por favor. Você já viu, tem aquelas pessoas que reclamam, aí chega depois do momento da novena e pede: Senhor, me abençoa, porque, querido, para em nome de Jesus. Se você está reclamando, não ore mais sobre aquilo que você está reclamando. E se você tem uma outra ideia melhor do que a de Deus, vá. Mas eu digo para você, a melhor ideia que a gente tem é confiar em Deus. Eu preciso que a gente possa se alinhar aqui nesse momento com essa verdade, porque quando a gente pensa em construir o céu, a gente tem que pensar nisso, parar de culpar a Deus e desbloquear um relacionamento de verdade que causa fluidez. E no nosso relacionamento com os outros, a gente tem que guardar aquilo que está saindo da nossa boca. Em outras palavras, queridos irmãos, irmãs, faça do jeito de Deus. A gente está fazendo muita coisa do nosso jeito. A gente está se importando muito com o que as pessoas estão falando, com o que as pessoas estão, como as pessoas estão se movendo. E a gente está esquecendo de fazer as coisas do jeito de Deus. E aí eu digo para você, São Tiago diz lá no capítulo 3, versículo de 2 a 4: se alguém não cair por palavra, este é um homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. E aqui o padre está dizendo assim: o padre não está pregando para a pessoa que está do seu lado, o padre está pregando para você. E se você considera que há uma possibilidade, se é razoável pensar que você pode receber algo dessa missa, algo poderoso dessa missa, Deus está se preocupando e está mandando um recado para você cuidar da sua salvação, da sua eternidade. Como isso? Cuidando da sua boca, da sua língua. E Deus não está falando isso para ninguém que está do seu lado, ou para alguém que está do outro lado do mundo. Não, é você que está ouvindo essa mensagem, é você que está em casa, é você que está aqui. E continua a palavra em Tiago 3, versículo 3: porque para que nos obedeça, quando pomos o freio na boca dos cavalos para que nos obedeça, governamos também todo o corpo. Versículo 4: vede também os navios, são grandes que sejam, embora agitados pelos ventos impetuosos, eles são governados por um pequeno leme à vontade do piloto. Em Filipenses 2,14 diz: não façam as coisas com murmurações. Em outras palavras, Deus está lembrando ao nosso coração, queridos irmãos e irmãs, é que todas as vezes que eu me queixo, eu estou impedindo que o Espírito Santo faça a obra dele. E todas as vezes que eu estou murmurando, e aqui eu posso dizer isso para você com propriedade, porque eu sou o pastor de vocês. Todas as vezes que sai da sua boca palavras de murmuração, você não atrasa a bênção de Deus, você está impedindo que o Espírito Santo faça o trabalho dele. E para mim essa palavra é muito forte, porque se um navio que é grande, ele perpassa a agitação das águas e é guiado por um pequeno leme, a palavra de Deus está dizendo que não existem agitações exteriores, que não existem problemas exteriores, não há motivos para murmuração. Amém, igreja? Talvez essa não seja a palavra que você queria ouvir, mas aquilo que Deus revelou ao meu coração é verdade. A maturidade vem justamente quando nós somos capazes de nos confrontar com verdades que nós não esperávamos. E aqui está o segundo ponto, e a gente termina a nossa homilia. O segundo ponto dessa pregação é: confie em Deus, porque Ele quer arrumar a tua bagunça. Se a gente é templo do Espírito Santo, como é que a gente vai imaginar o fato de que o Espírito Santo vai habitar dentro da bagunça que nós estamos? E quantos de nós a gente fala isso muitas vezes? Meu Deus do céu, mas o meu casamento está uma bagunça. Meu Deus, mas a minha vida está virada de cabeça para baixo. Eu posso testemunhar isso para vocês. Olha, eu fui descansar, tem 15 dias que eu voltei. Eu juro para vocês, eu não estou mentindo, eu acordo 5 da manhã. Não porque eu quero, mas eu acordo 5 da manhã porque eu tenho que rezar, porque eu preciso permanecer no Senhor. Amém, minha gente? Mas porque eu preciso fazer as coisas, porque eu preciso dar respostas, porque eu preciso trabalhar. E eu posso dizer para vocês que nesses 15 dias, acordando cedo todos os dias, às vezes a gente sente que não dá conta, e parece que mesmo com tantas coisas, a gente tem aquela triste situação. Meu Deus, está tudo desgovernado, está tudo uma bagunça. A boa notícia é que Deus quer arrumar toda essa bagunça, por isso a gente precisa confiar nele. A Bíblia diz assim: no mundo vocês vão ter aflições,
Ou seja, a Bíblia está constatando uma coisa: existe problema para todo mundo. Mas a outra parte diz assim: mas tem de bom ânimo. Olha, eu não sei se você parou para perceber, mas a Bíblia está dizendo: olha, no meio da bagunça, quando você estiver no meio das aflições, tenha bom ânimo. Em outras palavras, é uma ordem para dizer, porque muitas vezes a gente se sente emocionalmente desmotivado de fazer as coisas quando não vão bem as coisas ao nosso redor, não é assim? A gente desmotiva rápido. Por quê? Porque as situações fazem com que a gente se paralise. Mas a Bíblia está dizendo assim: olha, tenha bom ânimo quando tudo estiver bem. Não, a Bíblia está dizendo isso: no mundo vocês vão ter aflição, e no meio das aflições você deve ter um bom ânimo. Em outras palavras, Deus quer arrumar a nossa bagunça, e a gente precisa confiar nele, e confiar nele mesmo quando as coisas não vão bem. Olhe para o padre, eu quero te dizer uma coisa que é importante para mim. A maior revelação que você pode ter, quem vai te dar é Deus, não é um padre numa homilia. Mas eu te digo para você uma coisa, porque é verdade. Às vezes a gente se queixa, quando a gente vê as aflições, seja por qualquer coisa, até mesmo quando as pessoas não estão do nosso lado, a gente tem uma mania de se queixar e de se travar. Mas a Bíblia diz lá em 2 Tessalonicenses o que aconteceu. Paulo foi muito para aquele povo. Minha gente, ninguém foi no momento da condenação de Paulo. Paulo diz em 2 Timóteo: não houve ninguém comigo no meu julgamento. E ele disse: entretanto, o Senhor não me abandonou, e a todo momento ele esteve comigo. Sabe o que significa isso, minha gente? Não estarão do teu lado as pessoas que você julga, que você ama, que você cuida, que você faz o bem. E o que importa? Nada, porque o Senhor não vai te abandonar. E isso, querido, é um bálsamo para a minha vida. Isso é um bálsamo para a sua vida. Se a gente está falando de maturidade espiritual, se a gente está falando de crescer em Deus com amor, a gente está entendendo o que a gente cantou agora no início. Eu não vou adorar a Deus pelo que Ele faz. Eu não vou adorar a Deus, eu adoro Ele porque Ele é. E haja o que houver, se a porta se abrir ou não, eu continuo firme. Amém, igreja? Porque essa é a vontade de Deus. Então Deus quer arrumar toda a nossa bagunça. E a única coisa que a gente precisa é ter o bom ânimo, não desanimar, é confiar. E aí eu quero já terminar mesmo por uma coisa que eu quero dizer para vocês. A gente nunca sabe se tem fé. A única vez que a gente sabe que a gente vai ter fé é depois que a gente passa pela prova. Se você foi provado, se você foi testado, você pode dizer: eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé. Mas eu posso te assegurar uma coisa: se você continuar fazendo as coisas do seu jeito, tenha certeza, você vai se emocionar nas missas que você vier nessa igreja, mas nada vai mudar no teu interior. Amém, igreja? Deus não está chamando o povo para se emocionar, mas Deus está chamando o povo para criar poder, para dizer: eu recebo, eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou batizado no Espírito Santo, e eu não estou parado. A minha missão é contaminar todos com o amor de Deus. E se Jesus disse: permanecei no meu amor, nós entendemos pela Sagrada Escritura que o amor é o Espírito Santo. Nós precisamos estar permanecendo no Espírito. E a gente permanece no Espírito quando a gente cria a eternidade, quando a gente trabalha pela nossa eternidade, quando a gente gasta tempo pela nossa eternidade. E o Padre está abençoando você agora, dizendo: quando você confia e deixa Deus arrumar toda a bagunça que está aí dentro. Em outras palavras, a gente para de fazer aquilo do nosso jeito e a gente começa a fazer do jeito de Deus. Eu termino dizendo isso: é mais importante representar a Deus, querido, do que fazer as coisas do nosso jeito. Se você entendeu, e eu sei que Deus falou com você nessa palavra, você vai voltar depois. Eu sei que você precisa voltar a ouvir essa mensagem, e você vai ouvir essa mensagem mais 2 vezes, mais 3 vezes, quantas vezes forem necessárias, porque eu sei que Deus está usando desse momento para resgatar o seu coração, para dizer para você que, olha, já se passaram muitos anos, muito tempo já aconteceu, e você precisa se abrir para essa graça. Eu termino dizendo isso. Eu queria que a gente pudesse pegar o teclado, a música. Vamos ficar dessa vez só no teclado e na voz. Não vai ser necessário a banda toda, e você vai ficar sentado, e a gente vai dizer essa mesma parte, por favor. Eu não adoro por outro motivo, mas eu adoro pelo que Ele é. E por que a gente vai dizer isso? Porque Deus, e aí eu posso dizer para você:
Aí é o pai de vocês, olha, é o padre de vocês, cheio de amor, para dizer, para os coroinhas, para as belas damas, para os cerimoniários, para os médicos, para quem serve. Vamos aprender a fazer as coisas do jeito de Deus. Amém, minha gente? Porque senão a gente vai ficar sempre na mesma realidade. E aí o que é que acontece? Posso dizer para você? Não se escandalize se o irmão se desvia, abandona a casa de Deus. Sabe por que acontece isso? Porque a pessoa que recebe o Espírito Santo, cruza os braços, nada de bom vai sair dali. Querido, a Bíblia está dizendo hoje, você precisa amar e produzir fruto. Como é que você ama e produz fruto se você está de braços cruzados? A Bíblia está dizendo hoje, você precisa se comprometer em amar e produzir fruto. Ou seja, ovelha gorda, em nome de Jesus, vamos embora trabalhar. Tem muita ovelha gorda recebendo o Espírito Santo, tem muita ovelha gorda recebendo a graça de Deus e com os braços cruzados. Não produz fruto, ovelha gorda. Não é piada para os meninos da música. Você pode ser gordo produzindo muito fruto em nome de Jesus. Amém, igreja? Não, dá uma moral para o padre. Amém, igreja? Pronto, já justifiquei. Mas eu quero que você fique pronto para receber essa bênção. Vamos cantar, feche seus olhos. Ache um momento com Deus. Esse ano vai ser diferente. A gente explode na adoração no final da pregação, mas a gente vai fazer diferente, porque a pregação pede isso. Feche seus olhos e cante assim. Não o adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Canta, igreja, cante, adore. Não o adoro pelo que ele faz, Vocês, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Pai de amor, derrama também sobre a tua igreja o Espírito Santo. Nós entendemos tudo o que o Senhor quis dizer. O Senhor falou muita coisa, mas nós sentimos no nosso coração o desejo de parar de fazer do nosso jeito. Sabe, a gente não quer guardar o teu Espírito, Pai, numa caixinha. E é por isso que a gente hoje se reconcilia. A gente não vai mais julgar e vai colocar o Senhor como se fosse a causa dos nossos problemas. Nós guardamos a nossa língua. Nós guardamos a nossa língua de toda reclamação, porque nós cremos que quando nós reclamamos, o Espírito Santo se trava. Nós não queremos impedir a ação do Espírito Santo. Nós queremos cuidar da eternidade. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para receber esse Espírito e para trabalhar em teu favor. Eu me canso de receber o Espírito Santo apenas em nome de Jesus. O Senhor dá esse sentimento também para você. Não fique só com Ele para você. Se canse de receber o Espírito Santo e de ficar com os braços cruzados. Eu abençoo o seu coração, para que você saia daqui contaminando o maior número de pessoas, amando, produzindo fruto. Não que os homens possam enxergar, não que você vai ser reconhecido, mas mesmo que você faça como Paulo e ninguém esteja com você, o Senhor não vai te abandonar. No dia do meu julgamento, nenhum de vocês esteve comigo, mas o Senhor, o meu Deus, Ele não me abandonou. 2 Timóteo. Eu abençoo o seu coração, porque no meio das tribulações você precisa ter bom ânimo. No meio da bagunça, continue a confiar, porque o Senhor vai arrumar as coisas. E você sabe, só sabe quem tem fé, quem passa pela prova. Eu abençoo o seu coração por um amor desinteressado. Senhor, obrigado porque o Senhor nos chamou aqui nesse cerco de Jericó e o Senhor nos deu uma graça especial. Diga isso, compadre, obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor fortaleceu Porque o Senhor fortaleceu o homem espiritual. o homem espiritual. Eu abençoo você que está aqui, você que está em casa e não conseguiu. Tem irmãos de outros estados, tem irmãos de outras nações. Você não conseguia chegar aqui, mas Deus te deu essa graça. O Senhor está fortalecendo o teu homem espiritual. Deus está abençoando agora. Está dizendo isso.
você sai mais cheio, você sai completo, transbordando com as tuas reservas espirituais cheias, plenas do meu Espírito Santo. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, se nós vamos ficar em pé, nós vamos rezar o credo. E aquilo que a gente não explodiu na pregação, porque a pregação não pedia, nós vamos explodir no canto das ofertas. Tá bom, minha gente? Sim ou não? Sim. Levante seu braço direito. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem por fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai enterrar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado
quando estiver frente